Boa tarde. Estou aqui concluindo os meus vídeos falando sobre por que Deus usou Moody. Quero deixar aqui o 7º motivo porque Moody foi um homem usado por Deus. A 7ª razão que explica porque Deus usou Moody se acha no fato de que ele era definitivamente dotado do poder divino. Ele tinha recebido a unção do Espírito Santo. Não divulgava e não duvidava de que recebera esta unção. Quando ele era moço, esforçava muito e tinha um desejo tremendo de conseguir alguma coisa, porém faltava-lhe poder. Estava trabalhando na força da carne. Nesse tempo havia 2 humildes senhoras metodistas que costumavam assistir às reuniões por ele dirigidas na Associação Cristã de Moços. Elas, no fim de um culto, muitas vezes se despediam de Moody dizendo: "Estamos orando em seu favor. Estamos orando em seu favor." Por que estão orando por mim? Por que não oram em favor dos perdidos? Elas responderam: "Estamos orando, pedindo que Deus lhe conceda poder." Ele não compreendeu esta declaração, mas começou a meditar e depois procurou as senhoras pedindo esclarecimento sobre a questão. Elas lhe falaram então sobre o revestimento definido do Espírito Santo. Em seguida, Moody pediu licença para orar juntamente com elas. Uma das mulheres me contou que ele orou com intenso fervor naquela ocasião. Orou não somente com elas, porém orou sozinho. Pouco depois, quando Moody estava na cidade de Nova York, a caminho para a Inglaterra, andando um dia pela rua, no meio do tumulto e confusão da grande cidade, ele recebeu a resposta à sua oração. O poder de Deus desceu sobre ele. Moody foi às pressas para a casa de um amigo e pediu permissão de retirar-se para um quarto onde pudesse estar a sós por algum tempo. Ali passou horas em comunhão com Deus, enquanto o Espírito Santo derramou sobre ele um tão imenso gozo que transbordava. Saiu daquele lugar definitivamente dotado do Espírito Santo. Chegando a Londres, onde foi ajudado também pelas orações de uma santa senhora retida na cama por longa enfermidade, o poder de Deus operou por meio de Moody, de tal modo que centenas de pessoas foram adicionadas às igrejas. Como resultado dessas conferências tão abençoadas, ele foi convidado anos depois para ajudar numa outra grande campanha evangelística na Inglaterra. Repetidas vezes, ele pediu que pregasse sobre o assunto do revestimento de poder. Isto é, ele pediu para a Torre, o amigo dele.
Numa ocasião fui convidado para pregar na igreja presbiteriana da Quinta Avenida em Nova York. Foi pela sugestão de Moody que recebi o convite, pois de outra forma a igreja não teria pensado em pedir os meus serviços. Logo antes da minha partida para desempenhar-me desse compromisso, chegou à minha casa Moody para dizer-me: Torrey, estão querendo que você pregue na igreja da Quinta Avenida. Igreja grande. Gastou-se $1 milhão na construção do seu templo. Só uma coisa quero pedir. Quero lhe aconselhar os assuntos dos sermões ali. Pregue sobre 10 razões porque creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E aquele sobre o Espírito Santo. Muitas vezes recebendo um convite para ir pregar numa igreja qualquer, ele me fazia esse pedido: Torrey, você deve pregar sobre a unção do Espírito Santo, sem falta. Numa ocasião eu lhe perguntei: Senhor Moody, pensa que eu tenho só esses 2 sermões? 10 razões porque creio que a Bíblia é a palavra de Deus? E este sobre o Espírito Santo? Não importa, replicou, porém deve pregar esses 2. Em certo tempo ele conservou em Northfield um grupo de professores, porém todos eles, bons homens, bem preparados, mas que não criam nesta unção do Espírito Santo para o indivíduo. Criam que todos os filhos de Deus recebiam o Espírito Santo, mas não criam nesse enchimento do Espírito Santo, especial para certos indivíduos. Moody pediu que eu fosse à casa deles depois de uma reunião para discutir com eles, esses professores, o assunto. Naturalmente aceitei. Moody e eu falamos por muito tempo, porém eles não concordaram perfeitamente conosco, indo eles para suas casas. Moody pediu que eu ficasse com ele mais uns minutos. Ele estava sentado ali, cabisbaixo, como de costume, quando em pensamento profundo. Depois, levantando a cabeça, disse com tristeza: Oh, por que é que querem fazer tão finas distinções e rachar cabelos? Por que não podem ver que o poder do Espírito Santo é justamente o que eles mais precisam? São bons mestres, mestres eficientes, e eu estou muito contente em tê-los aqui conosco. Mas por que não compreendem que só lhes falta este único dom? Até o dia da minha morte, não poderei esquecer o dia 8 de julho de 1894. Foi o último dia da Assembleia dos Estudantes de Northfield, uma assembleia na qual participavam estudantes de outros colégios da parte oriental do país. Moody pedira-me para falar na noite de sábado e domingo de manhã sobre o tema predileto. Assim, pois, sábado discuti o que é a unção especial do Espírito Santo e os seus efeitos em nós, e a necessidade e a possibilidade de recebê-lo. De manhã do domingo, falei como podemos receber esta unção. Era 12:00 em ponto quando encerramos o culto. Olhando para o meu relatório, eu disse aos moços do auditório:
Faltam 3 horas. Moody está nos convidando, a nós todos, para subirmos com ele a montanha, às 15 horas hoje, para suplicarmos o poder do Espírito Santo. Alguns de vós não podeis esperar. Ide para vossos quartos, saí para a floresta, ou para a vossa tenda, para qualquer lugar retirado, onde podereis estar a sós com Deus e com Ele tratai deste assunto. Às 15 horas reunimos-nos em frente da casa da progenitora de Moody. Ela ainda vivia naquele tempo. Passamos por um caminho, subindo a ladeira. Haviam 456 pessoas em nossa companhia. Paulo Moody contou-nos que enquanto passávamos pelo portão, depois de andarmos uns 15 minutos, Moody opinou que podíamos parar. Nós nos sentamos nos troncos das árvores caídas, nos rochedos e no chão. Moody então franqueou a palavra, dando licença para qualquer estudante expressar-se. Uns 75 deles, um após o outro, se levantaram dizendo: eu não podia esperar até as 15 horas. Mas tenho estado sozinho com Deus desde o culto da manhã. E creio que posso dizer que recebi a unção do Espírito Santo. Ouvindo o testemunho desses jovens, Moody sugeriu: moços, por que não podemos nos ajoelhar aqui agora e pedir que Deus manifeste em nós o poder do seu Espírito de modo especial, como fez com os apóstolos no dia de Pentecostes? E ali na montanha oramos. Na subida notamos que nuvens pesadas iam se acumulando, e no momento que começamos a orar, precipitou a chuva a cair sobre grandes pinheiros em cima de nós. Houve, porém, uma outra qualidade de nuvem que há 10 dias estava acumulando sobre a cidade de Northfield. Uma nuvem cheia de misericórdia, da graça e do poder divino. De sorte que naquela hora parecia que nossos corações furaram essas nuvens, que desceu sobre nós um grande poder e virtude do Espírito Santo. Homens e mulheres, eis que todos nós carecemos ficar cheios do Espírito Santo. Esta a 7ª razão porque Deus usou Moody. Nós também não podemos realizar a obra de Deus em lugar nenhum, seja o tamanho que for, se não estivermos convictamente revestidos do Espírito Santo. Deus abençoe você. Leva essa mensagem para outras pessoas. Estamos necessitados. Fiquem com Deus.